Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para a nossa igreja, que tem falado ao meu coração, por todo esse tempo que a gente está vivendo de eleição. Eu sou uma das pessoas que gostam, do ponto de vista intelectual, discutir sobre política, projeto político, gosto muito disso. Mas como pastor, o que me deixa mais abismado é que nesse processo parece que a nossa espiritualidade vira simplesmente um anexo. No máximo, a gente está dizendo o seguinte: que seja o que Deus quiser. Não é assim. No final das contas, o que a gente vai dizer? Seja o candidato que entrar, porque Jesus é o Senhor. Gente, isso aqui não é um escapismo, não é querer ser o isentão, não é querer não discutir política, porque a gente pode fazer isso e devemos fazer tudo isso. Agora a questão é, do que essa nação está experimentando dos evangélicos? Barganha política, porque você não pode se enganar, e nem eu, e a gente tem que ter uma consciência crítica, que a nossa bancada evangélica trata a política como negociata. É assim que funciona, é assim. Por que numa igreja como a nossa aqui, se chegar o maior dos políticos aqui, eu vou ser o primeiro a querer fazer um tanto de pergunta para eles e tal, mas por que essas pessoas não precisam do púlpito e a gente não fornece isso? Porque simplesmente o que essas pessoas têm para dizer para a gente está no plano daqui de baixo, que a gente discute sobre política. Não precisa de um púlpito, porque esse lugar aqui é para a gente dizer o seguinte: Jesus é o Senhor, amém? Cremos nisso? Por que a nossa discussão então é tão superficial? Por que a nossa discussão está nesse plano, dizendo simplesmente baseado em um projeto político que seja... Meus irmãos, no nome de Jesus, Deus deu capacidade e Deus deu diversidade para a gente. Se você estiver olhando para alguém com preferência política, se a sua espiritualidade não faz você amar essas suas pessoas, deixa eu dizer uma coisa: você encontrou um ídolo, o seu ídolo é a política. Mas que bom que a política chegou agora, porque nesse tempo a gente está discutindo, tem as redes sociais, e na verdade não tem nenhum fenômeno novo. Para mim, simplesmente agora tem um espelho, está lá nas redes sociais o que as pessoas pensam. Não tem nada de novo. Se você perguntar para o seu pai, talvez tinha pessoas lá que estavam discutindo sobre política, as pessoas se divergiam sobre isso. É tudo a mesma coisa, só que a rede social potencializa o negócio. E aí chega o outro lá com o dedo na cara dele, falando o seguinte: onde se viu cristão pensar sobre isso, sobre política, por causa de tal candidato? Deixa eu dizer uma coisa, meu querido, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que a gente pode fazer escolha, seja ela qual for. Não seja um chato querendo mudar o voto de uma pessoa, em nome de Jesus. É assim que funciona. Nós temos diversidade. Deus deu quantas terras para o povo de Israel mesmo? Quantas terras? Que era a promessa? Uma terra, Canaã. Não foi isso? Legal. Aí, se você encontrar na Bíblia onde que está essa promessa, por favor me mostre, tá? Chegaram lá na terra, eles ficaram todos numa única terra, não foi? Me parece que não. Chegaram lá, eles se dividiram. Mas por quê? Quem mandou dividir? Simples. A diversidade no meio de um povo que tinha uma única cultura e que não tinha influência de outros povos. E num mundo globalizado como o nosso, que tem internet, e numa cidade como Campinas, que a gente tem diversas culturas, como é que é isso? Nós estamos numa cidade cosmopolita, diversas opiniões. Como não compreender que um nordestino pode alinhar seu voto a alguém que pôs comida no prato dele? Eu não concordo com isso, mas eu nunca tive problema de prato de comida na minha mesa. Eu não concordo com uma pessoa dessa, mas eu entendo por que pessoas podem escolher um candidato. Eu entendo, sabe por quê? Porque a política não nos humaniza. Eu
não tira a minha visão de quem é Deus, o Senhor. Eu entendo porque pessoas querem segurança, porque eu entendo porque aconteceu com a minha irmã na cidade de Campinas, foi vítima de sequestro relâmpago, sabe aquele que põe a pessoa no carro e leva ela até um lugar para sacar dinheiro e tal? Alguém já aconteceu isso com familiares? Por favor, deixa eu ver aqui. Ninguém? Nunca aconteceu? Já foi roubado, você já foi roubado, tiraram o seu celular e tal? Como não compreender que essas pessoas querem segurança? É compreensível. Então, tem razão para tudo quanto é lugar, mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu quero discutir o seguinte: tá bom, quem é Senhor sobre todas essas coisas? Porque João Batista ficou na dúvida. Por que ele ficou na dúvida? Porque ele era o pregador para dizer o seguinte: vai vir Jesus e vai resolver todos os problemas. Mas os problemas não acabaram, porque o Império Romano estava fazendo injustiça, inclusive cortando a própria cabeça do João. E ele pergunta: Jesus, o Senhor é de fato o Senhor? E agora a gente faz a mesma pergunta: Senhor, no meio dessa bagunça de um país dividido, o Senhor é Senhor? Porque quando eu olho para os evangélicos, parece que a gente não está falando a mesma língua, e parece que esse Senhor não é Senhor de todos os evangélicos. Cada um tem um Senhor, cada um tem uma ideia. A gente pode fazer a pergunta e a gente vai chegar à mesma conclusão: porque eu sou o Senhor. Meus irmãos, o Império Romano não acabou com o cristianismo, mesmo João tendo morrido. O Império Romano não acabou com o cristianismo, mesmo o Império Romano ter matado todas as crianças para caçar Jesus. O Império Romano não acabou com o cristianismo, mesmo depois de ter levado para a masmorra, cortado a cabeça de milhares e milhares de discípulos de Jesus. O cristianismo não acabou. E sabe por quê? Porque não é por causa de nenhum poder político, nenhum poder de império, é porque Jesus é o Senhor. Meus irmãos, que isso traga alegria para a gente, que isso traga satisfação para a gente, porque nós estamos crescendo da nossa democracia, porque a gente está aprendendo a conversar com pessoas, porque a gente está aprendendo a lidar com o diferente, porque nós estamos sendo mais humanos. Nós estamos sendo mais humanos, a gente reconhece o outro, e a gente não vai fritar ninguém porque pensa politicamente diferente, porque Jesus é o Senhor. Está suficiente para você? Se chegar lá no dia não entrou seu candidato, o que mudou? Vai mudar um tanto de coisa. Pode mudar no nosso bolso, pode mudar no imposto, muda um tanto de coisa, mas a gente não pode esquecer de uma coisa: que Jesus é o Senhor, porque toda autoridade vai ser colocada e foi colocada por Deus. Amém isso?